aula de hoje nós vamos estudar o crime do artigo 134, que é o exposição ou abandono de recém-nascido. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que na aula passada nós estudamos o crime do artigo 133. Lá no crime do artigo 133, nós vimos o abandono de incapaz. Deixei bem claro para que vocês, quando leem o artigo ou se deparem com esse tipo penal daqui a algum tempo, não pensem que incapaz necessariamente é uma criança, Incapaz pode ser qualquer pessoa, independente da idade, que seja incapaz de se defender dos riscos do abandono. Então pode ser uma pessoa de 30 anos que é acamada, pode ser uma pessoa de 60 anos que, em virtude da idade, tem um Alzheimer, tem uma doença que não consegue ali se virar sozinha, e pode ser uma criança também. E aqui, no 134, a gente também está tratando de um incapaz, só que é um incapaz específico. Esse é um crime muito específico. Ele é um crime em que a gente vai ter como sujeito passivo, tratando-se de um crime próprio, um recém-nascido. Vítima desse crime, só pode ser um recém-nascido. E ainda esse crime ele tem outra peculiaridade. Vamos ver qual é? O 134 ele fala: expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria, pena detenção de 6 meses a 2 anos. O crime do artigo 134, ele tem um especial fim de agir. Qual especial fim de agir é esse? Para ocultar desonra própria. Por que eu grifei e negritei? Porque isso é muito importante, pessoal, para que a gente possa fazer a adequação típica de forma correta. Por que, Úrsula, você está dizendo isso? Porque se uma pessoa pura e simplesmente abandona um recém-nascido, ela vai responder pelo crime do artigo 133, abandono de incapaz, porque o recém-nascido é um incapaz. E isso é claro se estiverem presentes demais requisitos, configuração da situação do perigo concreto ali para esse recém-nascido. Outra situação, pessoal, é o caso em que a pessoa ela abandona esse recém-nascido para ocultar uma desonra própria. O que seria uma desonra própria? Seria o caso de uma gravidez indesejada. Gente, o crime do artigo 134, ele dificilmente vai visualizar esse crime na prática. Por quê? Hoje em dia, o Código Penal da década de 40, dificilmente, os nossos valores são outros, Muito embora a gente se depare aí com situações ainda que nos remetem aí às vezes à época medieval, dependendo das interpretações que se dão e dos conceitos jurídicos, Vide aí, mais uma vez lembrando, o caso da Mari Ferrer, em que o fato dela usar uma roupa e fazer pose sensual faz com que quase praticamente que ela não seja julgada por isso, ou que ela não possa ser considerada como vítima de um estupro por conta de sua conduta de mulher assanhada, de menina saliente ou não inocente, Então a gente às vezes vê esses conceitos. Mas o que seria uma desonra própria? É claro que na década de 40, as pessoas tinham com relação à gravidez de uma mulher solteira, de uma mulher que não era casada, a sociedade tinha um peso muito forte com relação a isso. Hoje em dia, é claro que a gente tem ainda, em virtude de religião, da religião que a pessoa segue, ou ainda em rincões, em cidades muito pequenas, essa questão da desonra própria. Então, se essa mãe, ela abandona esse recém-nascido para evitar a desonra, e isso ficar configurado, esse especial fim de agir, ela vai responder pelo crime do 134, tá? E se isso não ficar configurado, se ela simplesmente abandonou um recém-nascido, sem esse especial fim de agir, que é o que acontece na maioria dos casos, a gente trabalha lá com o 133 que nós estudamos na última aula, tá? E aí o parágrafo 1º e 2º, eles trazem
qualificadoras, né? Se desse abandono desse recém-nascido resultar uma lesão corporal de natureza grave, e aí englobando as lesões graves e gravíssimas, a gente tem uma detenção de 1 a 3 anos. Se resultar morte, é uma pena de detenção de 2 a 6 anos. Percebam, pessoal, por que o legislador criou esse tipo? Ele considera menos reprovável a conduta daquela mãe, né, que abandona o filho para ocultar a desonra própria em virtude do preconceito, da sociedade, enfim. É menos reprovável do que uma mãe que pura e simplesmente abandona o recém-nascido sem qualquer motivo, tá? E nesse caso, percebam, a pena é uma pena mais branda com relação ao 133, já que tanto na modalidade simples quanto na modalidade qualificada, o legislador ele manteve a pena de detenção, e a gente sabe que a pena de detenção, né, ela tem como diferencial da reclusão o fato de que o regime inicial de cumprimento da pena só pode ser os regimes semiaberto e aberto. Então, no crime do artigo 134, não é possível a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena pelo juiz. E as penas também, os patamares da pena, eles são menores, eles são mais baixos, tá? Então, por quê? Porque o legislador considera essa situação menos reprovável. É um crime que está lá no Código Penal, contextualizando aí que o Código Penal é um Código Penal da década de 40, né? 1940, e que hoje em dia dificilmente a gente vai visualizar. Pode ser que aconteça se ficar demonstrado no caso concreto, mas não é um crime de muita repercussão na prática, tá? E aí, pessoal, mais uma vez lembrando que para não confundir com abandono de incapaz, que é abandonar a pessoa, e aí pode ser recém-nascido, criança, idoso, qualquer pessoa que seja incapaz de se defender dos riscos resultantes do abandono, que está sob seu cuidado, guarda, vigilância. É claro que o recém-nascido ele é incapaz de defender-se dos riscos do abandono, e se tratando-se da mãe dele, é claro que ela tem um dever legal de guarda, né, proteção e vigilância desse recém-nascido. Se ela abandona ele pura e simplesmente, como o caso da mãe que deixa o filho na lata de lixo, que deixa o filho, por exemplo, onde que a gente um saquinho de lixo na margem do rio, né, que já foi um caso que a gente viu também, vai configurar o do 133, tá? Isso a depender do caso concreto, porque a gente pode de repente trabalhar até com devido ao resultado morte, a depender da situação, o dolo eventual, né? Um homicídio doloso por dolo eventual, né? E então tudo tem que ser analisado no caso concreto. Ou antigamente, né, que a gente vê em filme que as pessoas deixam, e ainda hoje acontece, a pessoa que deixa o recém-nascido na cestinha, na porta da igreja, na porta do orfanato, configura o abandono de incapaz ou a exposição ao abandono de recém-nascido? Tudo vai depender do caso concreto. Se essa mãe, independente se ela não teve esse especial fim de agir para ocultar desonra, nada disso, ela simplesmente deixou essa criança na portinha ali do orfanato, a conduta ela vai ser atípica. Por quê? A depender do caso concreto. Porque pode ser que ela colocou ele numa cestinha, embrulhadinho, com uma cartinha. Ela sabe que de manhã as freiras abrem ali aquele orfanato. Então, ela sabe que essa criança está alimentada, não vai ficar muito tempo até ser encontrada. Então, gerou uma situação de perigo concreto? Não, essa criança ficou ali na cestinha, ainda que ela chore um pouquinho, né? Logo ela é encontrada. Então, o fato é atípico. Agora, se essa mãe deixa essa criança de qualquer jeito, em qualquer lugar, na porta da casa de alguém, né, podendo ali sem uma coberta direito, sem uma proteção, sem saber que hora que essa criança vai ser encontrada ou não, aí a gente vai trabalhar ou com 133 ou com 134, a depender do especial fim de agir, né? Se ficar comprovado que o especial fim de agir dela foi para evitar desonra própria, o 134
134, exposição ao abandono de recém-nascido. Se não tiver essa motivação, né, o 133, tá? Isso, claro, analisando se aquele abandono ou aquela exposição gerou uma situação de perigo concreto, tá? O que não é o caso, por exemplo, dessa mãe que deixa a criança bonitinha, na cestinha, na porta do orfanato. Agora, a mãe que enrola o filho num pacote, um recém-nascido num saco plástico e coloca no lixo, né? Aí a gente já passa a trabalhar com crimes mais graves, ou com a questão do 133 ou 134, ou até mesmo dependendo do resultado morte ou da lesão corporal por dolo eventual. Tudo vai depender do caso concreto, tá? Sujeito ativo desse crime, né? A mãe, somente a mãe, segundo o Greco. Alguns doutrinadores falam, por exemplo, que os avós, né, poderiam ser autores desse crime se os avós se sentem envergonhados, mas eu vou na esteira do Greco, porque a redação do dispositivo é claro, expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Então aqui a gente estaria trabalhando só para o caso da mãe mesmo, mas há doutrina que admite que o sujeito ativo do crime possam ser, por exemplo, os avós maternos desse recém-nascido. O sujeito passivo também, tratando-se de crime próprio, é só recém-nascido, tá? E a consumação é um crime de perigo concreto. É possível a tentativa, se essa situação de perigo concreto ela for evidenciada e a criança for salva de alguma forma, mas é muito difícil também de se configurar na prática. Mas percebam, quando a gente trabalha com a situação do crime de perigo concreto, a gente tem que se atentar para o caso, para saber se aquele abandono efetivamente expôs esse recém-nascido a um perigo concreto. E aí lembra do contexto, uma coisa é eu abandonar meu filho na porta de um orfanato, que já logo vai abrir, dentro de uma cestinha, alimentado. Outra coisa é eu abandonar o recém-nascido num saco, à margem de um rio, ou na lixeira. Essa é uma outra situação. E há as modalidades qualificadas que têm natureza pré-dolosa. Mesmo exemplo, o mesmo caso do abandono de incapaz que nós estudamos, né? O resultado, lesão corporal grave ou gravíssima, ou morte advindo desse abandono de recém-nascido para ocultar desonra própria, eles têm que se dar a título de culpa e não a título de dolo, seja ele direto ou eventual, tá bom? Então, pessoal, sobre esse crime, essa explanação que eu tenho que fazer. Não confundir, né? É um crime difícil de se configurar na prática, mas teoricamente vocês têm que saber que ele é um crime de perigo concreto. Eu preciso de saber se essa exposição ao abandono gerou um perigo concreto para esse recém-nascido. É um crime próprio em relação ao sujeito ativo, para a maioria da doutrina, que somente a mãe pode praticar, e próprio em relação ao sujeito passivo, só o recém-nascido pode ser vítima. E o que o diferencia do 133, que é o abandono de incapaz, é justamente o especial fim de agir. Porque na exposição ao abandono de recém-nascido, a mãe abandona esse recém-nascido para ocultar desonra própria, né? E no caso, se não houvesse especial fim de agir, a gente trabalha com a hipótese do 133, se desse abandono gerar um perigo concreto para esse recém-nascido, tá bom? Muito simples, né? Qualquer dúvida, deixem a pergunta lá no fórum. Até a próxima, muito obrigada!